Aqui no canal tem muito vídeo que fala sobre filmes de exorcismo, mas só de possessão, onde o demônio entra e não sai, aí é um pouco diferente. Eu aproveito aqui para dar a dica de Verônica, um filme de 2017 lá da Netflix, e que agora ganhou a sua prequel, envolvendo uma das personagens que aparece nesse filme de 2017. Se você quer saber um pouco mais sobre Verônica e principalmente sobre o caso real que envolve essa história de possessão com uma adolescente em Madrid, eu vou te contar aqui. E também, antes de você ver o vídeo aí que vai sair de Irmã Noite, que também vou contar curiosidades, eu vou te falar se precisa ver um e o outro, se dá para ver separado, né, em qual sequência você deve assistir. Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Alimento Zumbis, eu sou a Nath, e aproveitando essa nossa maratona de Halloween, falando de filmes recentes que eu não consegui trazer review, ou o canal ainda não existia quando os filmes foram lançados, eu venho aí com Verônica, que foi uma grata surpresa. Eu não esperava nada desse filme, que não, né? Não tem lá um grande chamariz, uma adolescente que acabou mexendo com algo que não devia, abriu a porta para um demônio que acabou ali atormentando a sua vida. É basicamente isso. Mas quando tu sabe que essa história é um dos casos mais famosos da Espanha que aconteceu em Madrid no início dos anos 90, as coisas mudam. E a partir do momento em que tu assiste, tu vê que a história é muito interessante. Mesmo eles mudando, o diretor juntando algumas histórias que aconteceram em diferentes anos, mas envolvendo a mesma personagem. Agora eu tenho um sofazinho, então eu me mexo. E não faz barulho que nem a minha cadeira. Ai, eu tô tão feliz. Esse filme foi dirigido pelo Paco Plaza, que vocês devem lembrar lá de REC, um filme muito bom, né? Principalmente o primeiro REC. E aqui ele vai contar essa história baseado em registros oficiais da polícia. No início dos anos 90, um caso sobrenatural assolou uma casa em Madrid. A polícia foi até lá, viu coisas que talvez deixaram eles um pouco assustados, e isso foi colocado ali, né, oficialmente no registro da polícia envolvendo aquilo. Então, toda essa, digamos, veracidade que vem junto com o registro oficial da polícia é o que embala essa história. A gente vai acompanhar a Verônica, que é a irmã mais velha ali de uma família, né, com a mãe e mais 3 irmãos pequenos, no qual ela sente muita falta ali do seu pai, que a gente descobre que morreu, e nisso ela convida umas amigas para fazer uma sessão ali com uma tábua de oide, né? Ali mexer o copinho nas letrinhas e perguntar se tem alguém. Ela que estuda numa escola católica aproveita o momento ali de eclipse solar. Tivemos recentemente, né? Esses dias teve um eclipse solar. Será que alguém mexeu com alguma coisa que não deveria durante esse período? As coisas não estão muito fáceis no nosso mundo, né? Se alguém mexer com uma coisa, vai ficar difícil. Ela aproveita esse momento onde ali no filme eles falam que abre basicamente um portal, né? São momentos usados ali para fazer alguns ritos e tal. Ela usa aquilo para fazer mexer o copinho. Só que o negócio fica meio sinistro, o copo quebra, ela, digamos, sangra o dedinho, e a partir desse momento coisas estranhas acontecem na sua vida e os irmãos estão ali, digamos, né, à mercê daquela situação. Então o filme vai lidar com esse senso ali de que ela foi realmente possuída, que tem algo perseguindo ela, que, né, quando ela fez aquela sessão com as amigas, a porta ficou aberta e algo passou, e não era o pai dela, e tá atormentando ela. Então ela precisa dar um jeito de acabar com aquela situação. Ela precisa fazer uma outra sessão para ver se fecha essa portinha e o demônio que tá perseguindo ela fique do outro lado, já que aquilo está causando um mal aos irmãos pequenos. Depois da morte do pai, a mãe trabalha, digamos, 24 horas por dia para sustentar aquela família, e ela então fica responsável por cuidar dos pequenos. Eu te digo que a Sandra, né, que é a atriz que faz a Verônica, ela é muito boa. É muito difícil tu, às vezes, pegar atores, assim, adolescentes que não vá ficar para aquele estilo de pedante, sabe, de chata. Não, aqui a gente vê que ela tem essa coisa de responsabilidade e o quanto isso afeta ela, mas ela ama muito os irmãos. E
parece que essa distância da mãe afeta também demais. Ela consegue trabalhar muito bem esses sentimentos e essa relação de tentar entender o que está acontecendo, o que está possuindo, o que está em volta dela, porque aquele demônio está causando coisas, marcas no seu corpo e fazendo também coisas ruins com os irmãos. Ela quer se livrar daquilo. E a atriz consegue mostrar muito bem isso. Os irmãos pequenos também são uma gracinha. Eles são muito bonitinhos. A gente tem duas irmãs gêmeas e a gente tem o mais novo ali, que é o Antônio. Querido, querido do Antônio, eu queria só fofura. Eles têm ali, eles complementam essa história muito bem de família, de irmãos, de um cuidando do outro. E a história, apesar dela não ser assustadora no seu visual, de possessão, de imagens de possessão, sabe, com o demônio ali, ele consegue gerar uma tensão. Simplesmente porque tu torce por esses irmãos, tu gosta deles, tu acaba tendo uma empatia, então tu quer que ela acabe solucionando. Mas o filme é muito simplório em relação a esse envolvimento com a tábua, o Iji, o que ela fez, as amigas que acabam distanciando por medo do que aconteceu naquela sessão, e a relação dela e os conselhos que uma irmã meio, né, diferente dá para ela, a irmã cega, que se chama Narcisa, que é daí que vem a prequel aí que a gente vai ter, que estreou na Netflix esse final de semana, em Irmã Morte, porque é assim que, digamos, os alunos daquela escola chamam essa irmã e ela tá pouco se importando, então a gente fica interessado realmente de quem é ela, o que que ela fez, por que que ela tá cega, será que ela sempre foi assim, né? Por que que ela vem com aqueles conselhos, como que ela sabe demais daquilo. Então, o filme ele gera essa curiosidade, o que fez, é claro, o filme ter muito sucesso, é um filme de muito sucesso na Espanha e deu brecha aí pro Paco fazer esse novo filme contando essa história dessa irmã. Ele lembra realmente, não tem como escapar do comparativo, né, com a Freira, principalmente. Eu vou falar no vídeo específico dele as relações que tem com a Freira. Mesmo ele tendo essa mesma pegada desse filme, se vocês já viram, vocês já vão imaginar que a tensão, o horror, o terror visual, ele não é tão intenso, ele é mais sucinto, sabe? Ele tá mais num drama ali do que realmente você ficar com medo da situação. Acabo gostando muito de Verônica, principalmente depois de pesquisar a história real, que é um tanto mais apavorante, eu acho, do que o próprio filme, por incrível que pareça. Às vezes eles pegam uma outra historinha e escalonam, né, no máximo para um filme. Aqui é diferente. A história real, ela é bem perturbadora. O real, essa menina se chamava Stefania Gutierrez e que acabou, sim, fazendo ali uma sessão junto com as amigas com uma tábua Ouija e ela não tava, é claro, o pai tava vivo, ela tava tentando ali se comunicar com um ex-namorado morto. É uma coisa também assim. Só que quando uma inspetora, uma professora, acaba vendo essa sessão que elas estavam fazendo, ela quebra a tábua das meninas e acaba saindo também o copo ali, quebrando e saindo uma fumaça preta. E dizem que a Stephanie inalou aquela fumaça daquele copo quando se quebrou. A partir daí ela começou a relatar que ouvia coisas, tinha desmaios, né? Ela tinha algumas questões ali físicas que aconteciam com ela, apesar dos pais levarem no médico e não identificarem nada, nem esquizofrenia, nem algum outro tipo de doença mental. Ela continuava a relatar as coisas que aconteciam com ela, que ela sentia que tinha algo ali junto, né? Esse ser perseguindo ela, coisas acontecendo que ela fazia com os irmãos. Então tinha esses relatos vindo dela depois que ela teve aquela sessão com as amigas. Só que o caso termina tragicamente, assim como no filme, né? Que a Verônica acaba se matando porque ela percebe o quê? Que aquele demônio que estava fazendo mal para os irmãos estava dentro dela, era ela fazendo ali, digamos, através daquele demônio. As mãos eram dela, né? Então ela tinha esses momentos, digamos, de não lembrar das situações, das coisas que ela acabava fazendo. Então quem machucava os irmãos era ela mesma, mas porque ela estava possuída.
Então ela acaba se matando no filme e na história real ela acaba assim morrendo 6 meses depois da sessão lá que ela fez com as amigas e de falar dessas aparições, dessas coisas que estavam acontecendo. Ela morreu, ninguém soube dizer muito bem sobre o que, é uma morte que não teve muitos detalhes, mas o filme mistura essa morte dela com a relação da chamada para a polícia. Essa chamada para a polícia que aconteceu realmente, que a polícia foi e viu algumas coisas estranhas acontecendo dentro da casa, a foto também é real que pegou fogo, a foto que a gente vê, né, dela pegando fogo no rosto, aconteceu anos depois, 2 anos depois, porque a família, depois da morte da menina, começou a ouvir coisas, gritos, chamados, objetos caindo e tal, e isso se intensificando. Então a família acabou chamando a polícia, eles viram essas coisas estranhas acontecendo, também portas batendo, coisas caindo e tal, essa presença maligna. Isso aconteceu, mas aconteceu um tempo depois da sua morte. Então ele mistura esses fatos, o que aconteceu, né? A família, mesmo a polícia indo lá, como se a polícia fosse resolver e mandar o demônio embora, continuou acontecendo esses casos na casa, eles se mudaram e tudo parou. O curioso é, a casa foi alugada, vendida depois, teve morador de novo na casa. Depois que a família da Stefana foi embora, nada mais aconteceu dentro da casa. Também tem algumas coisas que falam sobre o estado psicológico da mãe, mas nada que, digamos, comprove que a mãe é que fazia tudo aquilo, já que a polícia presenciou alguma dessas situações sobrenaturais paranormais. Então, é um caso paranormal muito famoso na Espanha, que aconteceu de fato, aconteceu basicamente ali muito parecido com o que tem no filme, mas os fatos não são cronologicamente iguais. Mas no final é um ótimo filme de terror de possessão, diferente do que a gente está habituado. Não vai ter um padre exorcista, apesar de a gente estar ali com uma freira, mas ela acaba só dando alguns conselhos de como a menina se livrar daquele encosto, e também vai trazer essa história real. Agora, se você veio aqui para descobrir se precisa assistir o filme antes de ver Irmã Morte, não precisa, apesar de que muitas referências visuais de fotos sendo usada do eclipse e como que essa irmã morte chega até aquela escola católica onde a gente conhece a Verônica, vai ser legal, tá? Vai ser legal você ver. Então assista primeiro, aconselho a ver Verônica e depois Irmã Morte, porque você vai pegar as, digamos, referências que estão lá e você vai compreender no filme da Irmã Morte. Mas se você viu um, viu o outro, não importa. Mas eu aconselho, porque são dois bons filmes de terror aí, espanhol, que se você gosta, é bom dar o play. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um likezinho, que todo dia eu venho trazer uma dica de terror ou falar de alguma estreia, como é o caso de Irmã Morte. Beijos.